Udinese, Bolonha, Defensa e Justiça e Racing. Esses são os dois melhores jogos dessa segunda-feira. E nesse vídeo aqui eu vou analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então, vou começar pelo Udinese contra o Bolonha, campeonato italiano. E você pode até se perguntar, falar assim: ah, nossa, mas só tem jogo horrível na segunda-feira. E aí eu te respondo: você tem razão. Cara, não se compara, velho. Udinese e Bolonha, Defensa e Justiça e Racing com Flamengo e Corinthians, Nottingham Forest e City, Inter de Milão e Roma. Tem River Plate e Boca Juniors nesse domingo ainda, né? Então, nessa segunda-feira, de fato, o nível bem mais baixo, mas natural, né? Enfim, as odds de resultados estão assim: vitória da Udinese, odd 4,50, o empate 3,40 e a vitória do Bolonha 1,85. Eu queria destacar o seguinte: lógico, todas essas brincadeiras aqui no início do vídeo, mas esse não é um jogo ruim, não, tá? Porque é uma Udinese que tem jogadores interessantes, como é o Lorenzo Luca, bom centroavante, o Alexis Sanchez, se ele jogar, o Thauvin é bom jogador, enfrentando um Bolonha que está na final da Copa da Itália, não tem toda aquela visibilidade que o Bolonha da temporada passada teve com o Thiago Motta, mas mesmo assim é um Bolonha com chance de Champions via campeonato italiano e faz um bom campeonato, vem uma fase boa, tem bons jogadores. Então assim, o Bolonha é melhor e é favorito, tá? Mas a ponto de pagar só 1,85 como visitante contra uma Udinese que também não é fraca, minha visão tá desregulada essas odds. Eu acho que a vitória da Udinese tinha que pagar em torno ali de 3,50 e vitória do Bolonha lá para 2,30. Acho que mais ou menos por aí estaria mais próximo da realidade. O Bolonha é melhor, o Bolonha pode até ser favorito, mas a ponto da Udinese pagar 4,50 jogando em casa, eu acho exagero. Vamos ver aqui as linhas de finalização primeiro. Queria destacar o seguinte, a gente vai olhar aqui as linhas desses dois jogos, tanto de Nese e Bolonha, quanto do Defensa e Justiça e Racing. A gente vai pegar aqui as linhas que eu gostar. Eu vou destacar aqui que eu vou começar a pegar elas individualmente também. E depois a gente vai pegar gols específicos dentro dos jogos também. Tá bom? Pelo menos um gol específico em cada jogo, montar a duplinha também. Vou pegar elas de forma simples também. Uma coisa que eu tô fazendo agora também é o seguinte: seja para marcador de gol, seja na NBA em linha de pontos, linhas simples no futebol mesmo. Estou selecionando três linhas, como eu tenho esse critério já de dois, né? Aí eu pego a variação e a variação vai dar a variação. Então, se entre esses dois jogos eu encontrar três linhas, eu faço elas. E se ainda tiver mais uma ou duas, aí eu monto elas separadas agrupando vai dar mod menor. Mas é isso, não vou passar de três linhas de uma única múltipla não, então. Enfim, olhando para o lado da Udinese, linhas de finalização no primeiro tempo. A primeira que pagou de 2 é o Pafundi, não conheço tão bem. Vamos ver aqui, jogadores que eu conheço. Cabazelli, mas é zagueiro, né? Chegou a jogar acho que no Watford, né? E mesmo assim, linha de primeiro tempo não faria sentido. O Biol, zagueiro esloveno, mas é zagueiro também. O Christensen, se eu não me engano, é lateral dinamarquês. O Touré também, se eu não me engano, é lateral. Nada interessante, tá bom? Não tem nada muito interessante. Do Brenner, o Thauvin, valeria a pena se pagasse odd 2, né? Mesmo que fosse para primeiro tempo, valeria a pena por serem atacantes. Mas o Brenner, que é o que paga mais, por exemplo, paga só 1,66. Então as linhas da Udinese não estão boas. No lado do Bolonha, provavelmente vai ter a linha do Webster. Sempre tem. Vamos ver aqui, ó. Olhando para as de odd 2, né? O primeiro que eu conheço bem aqui é o Juan Miranda. Lateral, Schalke, Barcelona. Mas é lateral, ainda mais pra gente. Primeiro tempo não vale a pena. O Webster dessa vez está com uma linha pagando menos, né? Normalmente a linha dele de um chute no jogo todo paga pelo menos odd 2. Aqui pro primeiro tempo só, paga 2,37, né? Que é uma dificuldade aumentaria. O Freuler a mesma coisa, logo abaixo, o volante suíço, paga 2,50. Se fosse para jogo todo eu teria dúvidas, inclusive. Eu vou começar a adotar o seguinte critério. Eu gosto muito de pegar a linha de finalização de meio campista pagando pelo menos odd 2. Só que primeiro volante eu não vou usar.
mais, tá bom? Então, só a partir de segundo volante. E o Freuler é o primeiro volante desse time do Bolonha. É um volante muito técnico, é verdade, mas é essa função inicial dos meio-campistas do Bolonha. O Webster, sim, tem mais liberdade para chegar à frente. O De Silvestre, se eu não me engano, é lateral. O Calabria é lateral, mas não vou usar de lateral, né? O Lucumi é zagueiro. Então, linhas de finalizações nesse jogo não estão boas. Linha de gol da Udinese, paga 1,60. E do Bolonha, 1,22. Nada demais. Faltas agora, no lado da Udinese, que paga odd 2, vamos ver se tem algo. Não. E desarme, no lado da Udinese, que paga odd 2. Tem o Lorenzo e o Luca, só que ele é centroavante, não vale a pena. Do lado do Bolonha agora, de faltas, vamos ver se tem alguma coisa, pagando odd 2. Não. Do lado do Bolonha, vamos ver se tem alguma coisa, pagando odd 2. De desarme. Também não. Ah, então nesse jogo daqui não tem linhas boas. Beleza. Mais de um gol asiático no primeiro tempo. Paga. Vai pagar odd 2. Odd 2,1. Olhando aqui pro jogo, eu gosto de pegar mais de um gol asiático no primeiro tempo, quando o visitante é um pouquinho melhor e é um jogo que eu acho que tem cara de gols. Então, por exemplo, nesse sábado eu usei a linha em Mirassol e Atlético Mineiro. Mais de um gol asiático no primeiro tempo. Ela deu reembolso. Terminou 1-0. Acho que pro Mirassol. O Edson Carioca fez o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Galo virou o jogo e o Mirassol empatou no finzinho. O jogo ficou 2-2. Era jogo para gols mesmo, só que acabou que saiu só no segundo tempo. Deu reembolso essa linha. Mas eu acertei o cenário do jogo de ter gols. Então, assim, era um cenário de um Galo que é melhor do que o Mirassol. Só que o Mirassol jogando em casa deixa um jogo muito equilibrado. Aqui o Bolonha é melhor, a Udinese jogando em casa deixa um jogo muito equilibrado. A diferença é, a Udinese não é uma equipe tão ofensiva. Tem um bom centroavante que é o Lorenzo Luca. O Bolonha sim é uma equipe ofensiva, tanto é que mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Bolonha vai ter mais posse de bola. Finalização eu não vou cravar porque a Udinese vai jogar em casa. Mas, por exemplo, posse de bola, o Bolonha deve ter mais em circunstâncias normais do jogo. A não ser que tipo, o Bolonha sai vencendo muito cedo e a Udinese tem que ser mais propositiva. Se isso não acontecer, eu acho que a tendência é o Bolonha ter mais a bola. Então, assim, eu não vou pegar a linha de gol asiático nesse jogo, porque a Udinese não é uma equipe tão ofensiva a ponto de transformar em um jogo de muitos gols. Mas a melhor linha desse jogo é essa daqui, mais de um gol asiático no primeiro tempo. Pagando 2,1 é uma linha boa, tá bom? Aí eu queria destacar que eu montei no jogo do Barcelona e do Real Madrid, a falta do Rafinha bateu, a odd 2,1. A variação que era o mod 7, bateu também. E eu falei, eu queria pegar 3 faltas dele. E ele fez 3 faltas, só que não tinha essa odd. Devia, se tivesse, devia beirar a odd 20. Que não abriram essa linha. Que nem eu falei, Rafinha, porrada neles. Não tinha como não pegar a falta de um cara que fica falando porrada neles, porra. E não tá errado, porrada neles mesmo não. Mesmo, mesmo sim, né? Tem que bater mesmo. Enfim. É, essa daqui é a melhor linha desse jogo do Bolonha. Mais de um gol asiático pagando uma de 2,1 no primeiro tempo. Enfim, mas eu não vou usar justamente por ser uma Udinese que não é tão ofensivo. O jogo do Racing agora é um jogão, tá? Defensa e Justiça e Racing. Aqui, ó, Defensa e Justiça e Racing. Aqui sim, um cenário que, por mais que seja campeonato argentino, eu acho que pode ter mais gols. Inclusive do que o Udinese e Bolonha, que é campeonato italiano. É um cenário em que o Racing é melhor, mas o Racing vai jogar de visitante contra um Defensa e Justiça que é uma equipe que não fica só se defendendo, não. É uma equipe que propõe o jogo, que ataca, que faz gols. Cara, é um jogo interessante, tá? É um jogo bom. Eu não sou muito de assistir campeonato argentino, sou de acompanhar resultado. Mas esse é o melhor jogo dessa segunda-feira do campeonato argentino. As odds de resultados estão assim: vitória do Defensa odd 3,10, o empate 3,50, vitória do Racing 2,25. Cara, é próximo da realidade nesse sim. Eu acho que se a do Racing pagasse 2,40, seria ainda mais próximo da realidade, tá bom? Mas de fato é um jogo bem equilibrado. Como eu falei, o Racing é melhor, mas é visitante. Linha de finalização, vamos ver aqui, olhando primeiro para o lado do Defensa.
de primeiro tempo, pagando odd 2, vamos ver aqui. O primeiro é o Soto. Lembrando, eu vou passar pelos que eu conheço, tá? E se eu tipo, eu acho que eu já ouvi falar, eu não vou usar, cara. É um cara que eu sei como é que joga. Tá? Ó, Alex Soto não, Damian Pérez não, Aguilera não, Canavo não, Kevin Balanta, eu acho que é zagueiro, mas eu não tenho certeza, eu não vou usar. Ahn, nada, porque eu tenho propriedade pra falar. Sei como é que esse cara joga e que pague odd 2, não. No lado do Racing, vamos ver aqui. Pagando odd 2. Primeiro que paga odd 2 para primeiro tempo. Facundo Moura, não conheço tão bem. O que dá pra usar aqui? O de César é zagueiro. Daria pra usar a linha dele no jogo todo, mas é zagueiro. E é isso, não tem nada. A linha de finalização nesse jogo também tá horrível, cara. Ó, o Zuculini, que é um primeiro volante de marcação, um chute no primeiro tempo, paga só 1,83. Se fosse pra jogo todo já era pouco, cara. 1,83 pra um primeiro volante. E aqui pra primeiro tempo paga isso, porra. Não tem como não. Linha de gol. Deve pagar o quê? 1,50 o defesa? 1,40. O Racing o quê? 1,29? 1,28. 1,25. 25. É, nada interessante nesse jogo. Cara, vamos ver quanto paga de mais de um gol asiático. Mais de um gol asiático no primeiro tempo vai pagar menos de odd 2, quer ver? Porque aqui a linha de gols abriu em 2,5. Normalmente, para pagar pelo menos odd 2 no primeiro tempo, mais de um gol asiático, tem que pagar. Tá aberto aqui a linha de 2 e 2,5. Né? Então aqui, ó, 1,95. Por pouco não paga. Então, que nem eu falei. A casa de aposta tá. Ela mesmo tá achando que vai ter mais gol em defesa e Justiça e Racing do que em Udinese e Bolonha. Mas de fato é isso mesmo, porque a Udinese é uma equipe muito mais defensiva do que o Bolonha. E o Defensa, que nem eu falei, o Defensa ele vai para ataque mesmo. Por mais que seja equipe argentina, os dois são times argentinos. É um Racing que tem um futebol bem jogado e é um Defensa e Justiça que não fica lá atrás, tenta jogar também. Então aqui, de fato, se tivesse a linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo, eu usaria, por mais que seja campeonato argentino. Agora, o do Udinese e Bolonha eu não vou usar porque a Udinese é uma equipe mais defensiva. Joga com três zagueiros. Tem até o Lorenzo Luca, que é um bom centroavante. O Sanches, o Brenner são bons atacantes também. Só que é só isso. O resto é zagueiro, é volante, é lateral. Então, não vou usar por conta disso. Tá? Mas aqui, se tivesse aberto aqui na odd 2, cara, eu usaria. Mas tá pagando 1,95, né? Então, linha simples, a gente não vai usar nada nesses dois jogos. Gol específico, deixa eu pensar. Nesse Defensa e Racing, do Defensa eu não conheço tão bem o estilo de jogo dos atacantes. Do lado do Racing, Adrian Martinez, de cabeça. Vieto, de fora da área. Seria bom se o Quinteiro ainda estivesse no Racing, né? Mas ele tá no América de Cali. Se bem que também o Vieto é um cara de muita chegada na área. Cara, Martirena de fora da área, ele fez gol assim no Cruzeiro, na final da Sul-Americana, né? O Adrian Martins de cabeça, cara. Se não tiver pagando pelo menos odd 10, Adrian Martins de cabeça, eu não vou usar nada nesse jogo. Se tiver. O Zaratio de fora da área, cara. Odd 23, é verdade, porra. Zaratio de fora da área, odd 23. Martirena de fora da área, odd 29. A do Zaratio tá boa. Zaratio tá boa. Ó, o Nardoni de fora da área, volante também. A melhor aqui é o Zaratio de fora da área, odd 23, tá? Só que o Zaratio não é um cara que finaliza tanto também, né? É. A melhor aqui é o Zaratio de fora da área, mas eu falei que eu ia usar só se fosse o Adrian Martinez. Não tem, então não vou usar. Bolonha agora, um jogo Bolonha. Vamos ver aqui. Udinese e Bolonha. Vamos pensar aqui primeiro antes de ver as odds. Linhas que eu usaria de gol específico aqui. No lado da Udinese, Lorenzo Luca de cabeça. E um tempinho atrás teve uma polêmica que eu acho que o Talvan ia bater o pênalti. O Lorenzo Luca pegou a bola e fez o gol, batendo o pênalti. Ninguém comemorou com ele. O técnico criticou ele. Ele mesmo teve que pedir desculpa por ter pegado a bola do Talvão para fazer o gol, né? Teve essa polêmica, um certo desentendimento, né? Isso daí quebra grupo, né? O cara
individualismo ao extremo, né? Se sobressaindo, inclusive as decisões da equipe, né? Ele tentou resolver tudo sozinho. Deu certo, né? Mas se queimou com o restante do grupo. Enfim, mas as linhas aqui. Gol de cabeça do Lorenzo Luca. De fora da área do Alex Sanches. Só essas duas. Do lado do Bolonha. Santiago Castro de cabeça. Orsolini de fora da área. Cara, o Orsolini de fora da área, tá? Eu quero o Orsolini de fora da área. Orsolini de fora da área. Ó, o Santiago Castro paga só odd 7 de cabeça. Lorenzo Lucas só 7,50. O Indói, será que paga bem? Ó, o Orsolini de fora da área paga odd 13. Odd 13. Não é ruim não, tá? Não é ruim não. O que mais que teria de interessante, cara? Ó, o Indói, suíço, de fora da área, odd 15. Mas eu prefiro o Orsolini. O Sanches de fora da área, odd 34 pro Alexis Sanches fazer um golzinho de fora da área. Só que ele quase não tá jogando, né? Então é difícil ir nessa linha. Ó, o Brenner de cabeça, odd 29, não é ruim não. O Talvan de fora da área, odd 34 também. Mas eu vou com o Orsolini de fora da área. E só, tá? Odd 13. Eu não vou usar do Zarate porque, assim, o Orsolini ele é atacante. Ele vai finalizar. É a tendência, pelo menos. Ele vai finalizar mais do que o Zarate, tá? A não ser que o Zarate jogue na função do Vieto. Aí sim o Zarate pode finalizar mais. Mas eu não vou arriscar isso porque ele pode jogar em uma função mais recuada. É que nem já aconteceu recentemente, não em quesito gol, mas em quesito finalização. Do Tielemans. Isso já aconteceu uma outra vez comigo. De que assim, o Tielemans contra o PSG, por exemplo, ele jogou de um meia central. Aí eu peguei a mesma linha que tinha batido naquele jogo, no jogo seguinte. E aí ele jogou de segundo volante. Então contra o PSG, ele só no primeiro tempo deu 2 chutes. Nesse jogo como segundo volante, eu acho que ele deu um chute no geral, do jogo todo, né? Então é a posição que o cara vai jogar na partida. E o Zarate pode jogar mais recuado se o Vieto jogar. Então eu vou só com o Orsolini, que ele deve jogar caindo da ponta direita pro meio, ele que é canhoto, né? Então eu vou usar essa de fora da área do Orsolini. E é isso, odd 13. Acaba que hoje é só essa linha, não tem muito o que falar. Tá bom? É isso. Beleza. Linha específica também nada demais. Que nem eu falei, cara, segunda-feira, porra, é difícil, não tem muitas opções. Tá? Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar então esses dois jogos, tanto o Udinese e Bolonha, tanto Defensa e Justiça e Racing. Esses são os dois melhores jogos dessa segunda-feira, na minha visão. Dois jogos que, assim, não são ruins, mas não se comparam aos jogos que tiveram nesse final de semana, né? Pô, a gente tá falando de um Real Madrid e Barcelona, de um Flamengo e Corinthians, tá indo pra Udinese e Bolonha, então, assim, o nível diminui. Tá, o nível diminui, a qualidade do jogo, a vontade de assistir uma partida dessas. E assim, a melhor odd que a gente viu aqui das linhas simples é mais de um gol asiático no primeiro tempo em Udinese e Bolonha. É a melhor, pela odd. Só que nem eu falei, eu não vou confiar porque é uma Udinese que é uma equipe defensiva. Não é uma equipe que se expõe tanto. É, que nem eu falei, a tendência é que o Bolonha tenha mais a bola, por mais que seja visitante. Mas de fato essa é a melhor linha. E de gol específico, a do Zaratio, para quem quiser, mas eu não sei até que ponto ele vai finalizar muito. E aqui a do Orsolini, pela característica dele, na minha visão vale a pena. E é a selecionada. Eu não tenho isso de ter que ser só uma linha, mas hoje foi só aqui que eu encontrei de valor para esses jogos de segunda-feira. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, porque todo dia eu tô postando aqui, trazendo no canal, análise para esses jogos, dos dois melhores jogos de cada dia, tá bom? Então é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike. Valeu e falou!